Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma mesa redonda. Hoje o nosso tema vai ser a mulher na política, por isso temos aqui duas ilustres convidadas. Eu que vos falo é Eldira Joaquim. Muito bom dia, caros telespectadores, bom dia, ilustres convidadas. Sabemos que estamos no mês da mulher, então em especial não podia ser diferente. A nossa mesa redonda hoje é com a presença de duas convidadas, mais propriamente a deputada estadual do partido PRB, a Tia Ju, que é a Juscelia Freitas, mais conhecida por Tia Ju. Bom dia, Tia Ju. Bom dia. E temos também a Marisa Fortuna, ela que é estudante de Relações Internacionais angolana no Rio de Janeiro. Muito bom dia. Bom dia. Pois então, essa é a nossa mesa redonda que vai ser dirigida mais propriamente pela minha colega Eldira e eu simplesmente o intruso a fazer parte do destaque. Obrigado, Cadu. Muitas barreiras continuam a impedir a plena realização das mulheres nos serviços públicos, incluindo o mercado de trabalho até no campo político. Espaço que ainda é considerado como o campo masculino. Eu queria que a Tia Ju nos falasse um pouco sobre a atuação da mulher no cenário político. Bom dia mais uma vez, é um prazer, é sempre um prazer estar nessa casa, porque, como eu sempre ressalto, as nossas origens também, né? Estamos irmanados, Angola e Brasil, e falar da mulher na política é falar com uma certa alegria de ver um pequeno avanço, mas um avanço, né? Eu venho de uma família que sempre nos ensinou a comemorar todos os avanços, ainda que sejam pequenos, porque quando temos pequenos avanços é sinal de que estamos caminhando na direção certa, né? Então, hoje ainda existe muitas barreiras para a mulher, não só na política, como no mercado de trabalho. Nossa sociedade ela vem de um patriarcalismo, né? Muito entranhado ainda. E a mulher ainda enfrenta muitas barreiras, não só na questão do trabalho, porque no mercado de trabalho ela ainda não é reconhecida nas suas funções, não é bem compensada e paga conforme os homens, né? E na política ela vem de forma ainda, eu digo, tímida, avançando pequenos avanços, mas ainda de forma tímida, ainda que as estatísticas mostrem um avanço, um crescimento, né, da participação feminina de 70%, um crescimento de 2010 para cá, de média 70% a participação da mulher na política, aumentou 70%, mas sim, esse 70% se dá por conta do número que era muito baixo, e ainda continua sendo baixo a participação da mulher. Eu não sei se a gente pode atribuir um pouco de timidez, sim, por parte da mulher, porque as casas legislativas elas são muito masculinas, presença forte, mas a gente vê um avanço, sim, um crescimento, e eu acredito que a tendência é crescer cada vez mais. Eu, como vim de uma família de mais homens que mulheres, estar num espaço de poder onde tem mais homens não me intimida nem um pouquinho, né? Porque eu cresci nesse ambiente onde os homens eram em maior número, e mesmo assim eu me autoafirmei mais do que todos os outros, né? Então a gente tem visto um crescimento aí nessa participação das mulheres, mas é preciso avançar muito mais. Também a gente pode se dar a questão da cota, que veio com um avanço, a lei da cota ajudou muito. Os partidos têm, por obrigação, de pelo menos 30% da participação nos pleitos ser feminino, ter que ser das mulheres, mas ainda acho pouco, né? Porque é preciso haver mais incentivo, mais estímulos para que as mulheres participem. De que estímulo eu estou falando? Que haja o mesmo empenho na hora de colocar a força para que essa mulher seja eleita, como a gente vê a força que é colocada no partido para que os homens sejam eleitos. Do meu partido, eu posso dizer aqui que eu não devo reclamar, porque nós temos no PRB o incentivo, o estímulo, tal como os homens, né? É tudo muito seguido à risca, o mesmo incentivo que o homem recebe, as mulheres que estão participando, elas também recebem, porque a intenção do partido é que a mulher não seja simplesmente cota, ela seja uma realidade dentro do PRB, né? E traz uma marca fortíssima, onde é um partido no Brasil que o maior número de afiliados
são compostos por mulheres. E temos 2 deputadas federais, 2 estaduais, e a gente tem visto um crescimento por conta disso. As mulheres têm visto que é um partido que dá oportunidade para a mulher crescer politicamente, nos espaços de poder. Então, isso tem trazido incentivo. Então, a lei de cota eu ainda acho pouco. É preciso que hajam leis que venham beneficiar com a questão de cadeiras, assentos, firmar assentos para as mulheres. Isso é obrigação. As casas legislativas, as câmaras municipais, os espaços de poder, ter cadeiras fixas para a mulher, ser obrigada a ter. Isso incentivará, estimulará e até, de certa forma, não sendo muito agressiva, obrigará, de certa forma, os partidos a colocar a mesma força e empenho para que essas mulheres, de fato, ganhem as eleições. Realmente. Mas, antes de focarmos para a mulher, é sabido que estamos no mês de março, mas propriamente dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, então acho que seria de mais-valia falarmos sobre a mulher, não só na política, mas como a mulher na sociedade. Então, a minha questão vai também para a tia Ju, a valorização da mulher na sociedade nos dias atuais. Ela é de conhecimento que a nossa sociedade sempre foi de característica machista, e isso é um facto, não é discutível. Por conta disso, a mulher vem tendo pouco espaço ainda. Já tem muito, como a tia Ju acabou de dizer, principalmente para a área política. Mas na sociedade, socialmente, a mulher ainda tem muitas restrições que acho que já era a altura de se fazer alguma coisa para que se parasse com essa situação. Sim, concordo, exatamente. É preciso de políticas mais voltadas para também um incentivo, estímulo, capacitação das mulheres, para que elas ocupem também os espaços privados. Hoje a gente vê, na verdade, a nossa sociedade meio que, por essa questão muito forte, presente do homem, a mulher vinha sendo ao longo dos séculos criadas para cuidar simplesmente e o homem para conquistar. Hoje nós vemos que com os avanços, infelizmente, nós temos o dia 8 de março, que comemora o Dia Internacional da Mulher, que é um dia que a gente comemora, sim, mas é um preço de sangue, a preço de sangue, como outras comemorações que nós temos a nível nacional e a nível internacional, a preço de sangue. O da mulher também é um preço de sangue. Foram cerca de 130 mulheres que deram suas vidas, foram queimadas vivas dentro de uma fábrica simplesmente por estarem reivindicando os seus direitos nos espaços privados. E hoje eu digo, talvez a gente não veja o derramar de sangue nem queima de corpos, mas a queima e o derramar de sangue da alma da mulher, sim, ainda permanece esse grito e esse derramar de sangue da alma, porque a mulher ainda não é reconhecida na sua totalidade, na capacidade. A mulher tem uma característica especial dada pelo divino de conseguir fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Ela consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Eu vi até recentemente uma matéria que diz que a mulher é mais inteligente que o homem. Eu não acredito nisso. Eu acredito que nós somos inteligentes tal como uns são inteligentes como o outro, né? Eu acredito nisso. Agora existe a questão da capacidade. O homem, ele pode não ter a capacidade de gerenciar tantas coisas ao mesmo tempo. É claro que a mulher também tem que haver um limite na quantidade do que ela vai gerenciar para que haja qualidade. Mas o gerenciamento da mulher em ser mãe, ser estudante e trabalhar fora, isso é algo muito simples de fazer para a mulher. 3 funções para ela é muito simples. Então, por que não valorizar a mulher? Então, nos espaços ainda tem um preconceito por conta da questão da mulher ela entrar no período gestacional. Então, algumas empresas não claramente, mas demonstram um certo receio de contratar mulheres porque pode vir a engravidar. Então, ainda são preconceitos muito entranhados na sociedade que a gente precisa derrubar. Então, é preciso de políticas públicas mais
mais firmes, para que a mulher possa realmente poder se autoafirmar no mercado, provado que ela tem capacidade de fazer, está mais do que provado. Ela consegue sim, e o tempo tem mostrado isso, mas a gente precisa ser mais incisivo com isso, porque a mulher ainda não tem o seu espaço na sociedade como deveria ter. Obrigada, Tia Jo. Verdade, aproveitando o gancho da nossa deputada, a Tia Jo disse muito bem, as mulheres aqui agora ainda não têm ou não estão uma lei que firma nelas terem os seus lugares no mercado de trabalho. Eu vou aproveitar a nossa estudante de Relações Internacionais, falar um pouquinho quais foram as mudanças sociais que os movimentos feministas influenciaram para que essa conquista possa ser mais além, possa ir mais além, melhor dizer. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Dizer que nós mulheres somos criadas certamente para um espaço mais privado. Nós somos criadas para cuidar de casa, para cuidar do marido, do lar em si. E nunca fomos criadas do jeito que os homens são criados. Tipo, certo. O homem é criado para um espaço público, para um espaço mais aberto. Dizer aqui que março, né, é comemorado o Dia da Mulher, ou o mês da Mulher. Realçar aqui que 2 de março é o dia da Mulher Angolana. O Dia da Mulher Angolana. Olhando pelas nossas heroínas que deram muito gás, né, sobre a luta de libertação pelo colonialismo, né, falando da Rainha Ginga, falando de Olinda Rodrigues, Irene Conhe e tantas outras anônimas que deram o seu contributo para que nós escrevêssemos esse lindo, ou essas páginas brilhantes que é a história do nosso país. E falando sobre... Qual é a pergunta que você deu? Tu já respondeste, na verdade, quando eu perguntei o movimento feminista, que elas influenciaram. As mulheres fizeram tanto. Isso, foi sempre... Aí quando tu começas a responder uma questão, tu acabas respondendo verdade. Isso é para dizer que não são só os homens que se afirmaram, mas também as mulheres já vêm se afirmando há muitos anos. Há muitos anos atrás. Eu sei que a mulher angolana, desde si, foi sempre uma mulher muito batalhadora mesmo. Voltando naquilo que eu disse, lembrando das nossas heroínas. A Rainha Ginga Mbanda era uma mulher de luta, era uma mulher de gás, era uma mulher de punho que, por muitas vezes, nós não vimos em certos homens, né, aquilo que elas representaram no nosso país. Sim, como a nossa deputada disse, conquistamos sempre isso à base de muito sangue. Com certeza. Então isso é de louvar, que nós já vemos a lutar por esses direitos há décadas e décadas. E graças a Deus, mesmo que a passo do camalhão, está a surtir efeito. Hoje em dia a mulher já tem mais espaço, indiferente do âmbito tanto político, tanto social, que antigamente, apesar de ainda precisar de algumas transformações, ou de muitas transformações, aí já tem o seu espaço. E de acordo aí a esse argumento, essa afirmação, eu gostaria de passar novamente a palavra para a Tia Jo, falando sobre os direitos da mulher. É do conhecimento de muita pouca gente, principalmente poucas mulheres, de que a ONU, Organização das Nações Unidas, já criou direitos que são virados para a mulher. De acordo com os direitos que a ONU criou para a mulher, existe a necessidade de alguma implementação de novos direitos, de mais regras, ou do jeito que está bem? Eu vejo que foi volto a dizer, um avanço, mas ainda precisa, sim. Ainda precisa de alguns ajustes porque a sociedade ela vai crescendo e junto com o crescimento vai vindo os avanços. E a gente vai tendo que se adequar a esses avanços, né? E esse crescimento do movimento feminista pede um encaixe de mais algumas coisas nesse avanço que nós tivemos aí através da ONU, da Organização Internacional, mas precisa sim, a gente precisa estar implementando sempre,
porque senão a gente não acompanha o crescimento social, né? A gente precisa estar sempre implementando e há uma necessidade, sim. A mulher, ela, quando a gente fala no movimento feminista, eu vinha conversando até com os meus assessores, isso não quer dizer que a mulher queira ocupar o espaço do homem. Há muito confundido. Sim. Né? Tem homens, os machistas, que acham que a mulher quer mandar no homem. Não é isso. Quando a gente fala em movimentos feministas, de espaço, é garantir direitos para a mulher sem ter o preconceito de gênero, que ainda é muito firme, é muito forte, entranhado na nossa sociedade. Então, esses movimentos têm crescendo e precisa crescer mais. Trazendo para o âmbito político, nós vemos que o número de votantes, de pessoas que vão às urnas votar, nós vencemos aí, de 2006 para cá, nós conseguimos superar os homens. Hoje nós somos a maioria, já não somos iguais, mas isso não quer dizer que a gente, estamos superando os homens, vamos acabar com a raça dos homens, não é isso. Quando você diz, eu sou um mero intruso aqui, não, você faz parte da sociedade e tem direitos dos seus espaços, assim como nós mulheres. Não, eu sou um mero intruso nesse meio. Mas a figura do homem é muito importante. Por exemplo, eu posso citar aqui o exemplo do meu pai. Eu sou uma pessoa de personalidade forte, decidida, sempre fui em busca dos meus direitos, mesmo, não vou citar aqui minha idade, mas alguns anos atrás, digamos assim, era muito difícil, o preconceito era muito maior, ainda tem muito preconceito, era muito maior. Meu pai, para me deixar trabalhar, eu concluí o segundo grau aos 16 anos, queria trabalhar aos 17, não, minhas filhas não trabalham. E ele foi entendendo ao longo do tempo que o meu pensamento estava certo, estava correto. Eu estava vindo, o que eu estava querendo era contribuir para o avanço, não só da minha pessoa, mas da minha sociedade. Mas, de certa forma, não seria uma preocupação do pai por saber como era ou como é a sociedade inserir a mulher? Ele tinha essa preocupação, ele tinha preocupação com assédio, que ainda acontece hoje, mas hoje nós mulheres estamos mais preparadas para isso, por conta das leis. Aí vem a Lei Maria da Penha, nos dando a sustentabilidade de muitas questões. Então, hoje ainda acontece casos e vai continuar acontecendo, né? As leis vêm, mas ainda vai sempre existir aqueles que vão infringir as leis, mas a gente vai se autoafirmando cada vez mais e melhorando, implementando as leis. Por isso a importância das mulheres na política, porque ninguém é melhor para pensar em leis e ações para as mulheres do que uma mulher. Realmente. Né? Então, voltando à questão da participação do homem, meu pai acabou sendo o meu grande incentivador dessa autoafirmação minha no mercado de trabalho. Enfim, o papel dele de incentivo, e eu falei para ele, eu vou mostrar para o senhor que eu consigo vencer essa selva, que os pais pensam que é uma selva, e realmente mas eu consegui superar isso e mostrar, provar para ele que as coisas podiam ser diferentes. Exatamente. E ele passou a ser um grande incentivador. E hoje a Juscelia Freitas e a tia Ju. A tia Ju, só para dizer que a tia Ju, no dia 1º de março de 2012, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro concedeu a Juscelia Freitas, a tia Ju, a medalha do reconhecimento Chiquinha Gonzaga, que é honraria oferecida a personalidades femininas que destacam em prol de causas democráticas, humanitárias, artísticas, culturais, a nível nacional, estadual e municipal. Pois então a tia Ju já vem feito muito pelas mulheres há muito tempo, por isso esse reconhecimento. E a gente precisa fazer mais, né? Nós precisamos fazer mais. Eu sempre quando me pergunto o que é que eu acho, assim, o que é que você está achando você na política hoje? Eu nunca me imaginei na política. O que você acha você na política? Como é que você se sente numa casa, na sua maioria masculina? Nós são 70 deputados e são apenas 9 mulheres. Né? Nas assembleias nós estamos, na sua maioria, cerca de 9%, nas câmaras federais 10%. Então a minha resposta tem sido,
Eu acho, eu me sinto e tenho certeza que eu estou no lugar certo. Amém, que continue, tia Ju. Tia Ju, tem uma pergunta que não se quer calar. Quando a tia Ju diz que, aproveito quando o meu colega diz que a ONU já firma o direito, já tem uma lei que firma o direito da mulher, e a tia Ju toca no direito ao voto. Eu quero saber qual é essa relevância desta conquista para esta causa feminina. Qual é a relevância nela? Muito grande. A gente já começa a avançar quando a gente ganha esse direito ao voto. Direito ao voto, né? E as mulheres, com esse crescimento de número de votantes indo para as urnas, sendo a maioria feminina, mostra o quanto que elas estão dando valor a essa conquista. E eu até aproveito esse programa, esse espaço que é os momentos, de dizer para as mulheres, nós estamos passando uma crise muito grande política no nosso país, mas a gente não pode desanimar e nós conquistamos esse espaço. É um direito nosso, é um direito de escolher quem vai nos representar, né? Seja no Senado, seja na presidência da República, seja nas câmaras municipais, estaduais, enfim. Então a mulher tem mostrado que ela não vai abrir mão disso, e nem deve mulher abrir mão disso. Agora, muito mais, a gente tem que ir às urnas mesmo, escolher os nossos representantes com mais força ainda, né? Então esse avanço da conquista do voto é algo assim que não pode ser esquecido jamais e que jamais podemos abrir mão. Eu sempre votei, desde o meu direito adquirido de poder votar, eu sempre votei muito consciente e sempre acompanhei os meus parlamentares. E hoje eu, como parlamentar, eu sempre estou incentivando, eu preciso que vocês me acompanhem, eu preciso que não só elogie, que faça críticas, que faça sugestões, porque não existe governo melhor e leis melhores do que as que emanam do povo. Obrigado, tia Ju. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí. Muito bom dia, estamos aqui na segunda parte da nossa mesa redonda. Estamos de volta com as nossas ilustres convidadas, que é a Juscelia Freitas, tia Ju, e a Marisa Fortuna. Elas estão aqui para explanar mais sobre a atual posição da mulher, não só no âmbito político, mas como também na sociedade, os seus avanços, o que precisa ser melhorado e até onde se pode chegar. Mas para a próxima pergunta eu vou deixar então a dona do mês tomar conta da mesa redonda. Obrigado, Carlos Alves. Aproveitando o espaço que o meu colega me concedeu, como ele disse, tem tido um avanço muito grande sobre as mulheres. E isso marca-se no século XX, que é tido como o século das mulheres. Tudo isso porque foi constatado o aumento inesperado do ingresso de mulheres nas independentes esferas da vida pública em quase todo o planeta. Marisa Fortunato, seja bem-vinda mais uma vez. Eu quero saber que, na sua opinião, quais são as áreas em que as mulheres mais se destacam? As áreas que as mulheres mais se destacam, felizmente, tem sido na área econômica, sim, na área política, realçando aqui que Angola é o 10º país a nível do mundo com uma maioria absoluta de mulheres na Assembleia Nacional. Dizer que 36,8% dos assentos da Assembleia Nacional é composto por mulheres. E dizer também que isso é um ganho, isso dá-nos estabilidade social, vendo que tem uma maioria absoluta de mulheres na Assembleia Nacional. Isso leva-nos
a dizer que elas aí, o nosso direito ou os nossos deveres chegam a ser mais garantidos, os nossos direitos e os nossos deveres como nós mulheres. Mas agora, aproveitando a sua resposta, tu achas que o facto de existirem uma maioria de assentos femininos na Assembleia já dá espaço para que esses mesmos assentos femininos tenham mais expressão politicamente? Porque uma coisa é tu teres mulheres na Assembleia, outra coisa é tu teres mulheres a se destacarem na Assembleia. Porque não vamos simplesmente tapar o sol com peneira. Né? Podemos muito bem colocar as mulheres aí para estabilizar ou para dar uma imagem que está a se estabilizar, mas que na verdade elas não têm tanto espaço assim de expressão na própria Assembleia como os homens, que é a minoria, mas têm. Tu achas que os assentos que estão lá na Assembleia estão a ser estão a fazer valer a posição? As mulheres têm expressão na Assembleia Nacional Angolana, já que é o teu foco? Eu digo que sim e digo que não também. Digo que sim porque nós temos, se eu não me engano, muitas deputadas. E eu estava a ver um estudo que disse que tem essas deputadas, elas simplesmente não estão só aí para sentar ou para ocupar espaço. Tem várias deputadas que estão aí para irem nas províncias. Vocês sabem que as províncias chegam a ser mais necessitadas do que a capital, que é Luanda, né? Desculpa cortar esse raciocínio, vou só para destacar que província e são estados, nós chamamos de província. Okay. Sim, por favor. Tem estados, tem uma camada de deputadas que pegam a informação ou... Como é que eu posso dizer? Elas pegam registro, essa é a palavra, elas pegam registro de todas as províncias e pegam nesse mesmo registro ou nas necessidades que a população passa, nas necessidades que as mulheres rurais passam e levam para o governo central. Eu acho que isso é uma ajuda, eu acho que isso é uma ajuda, um avanço que mostramos o nosso verdadeiro valor, estando lá no parlamento, não só para ocupar uma cadeira. Isso. A ocupar reação aqui também que, não sei se vocês sabem, mas a vice-primeira primeira dama? Não. A vice-primeira presidente da Assembleia Nacional é uma mulher, que é a Joana Lina. Isso da Assembleia Nacional Angolana. Assembleia Nacional Angolana. Okay, Assembleia Isso Nacional que Angolana. nos... para nós é uma maioria, né? Mostrar que as mulheres que no meio dos homens tem que daqui a pouco até podemos ter também uma mulher na presidência, como é o caso que está a ocorrer agora nos Estados Unidos. Daqui a alguns vamos dias, torcer. Se Deus quiser, vamos ter os Estados Unidos a ser presidenciado por uma mulher. Tia Ju, eu vou dirigir praticamente a mesma pergunta, Tia Ju. A Tia Ju afirmou no início do nosso programa que existem somente 9 espaços a serem ocupados cá no Senado, não é? Então, esses novos espaços femininos estão a fazer valer a posição, estão a fazer valer, tem voz mesmo, ou só está os novos espaços aí porque precisa ter uma igualdade entre os sexos, entre os gêneros? Olha, como essas mulheres chegaram a esses espaços com muito suor, porque elas simplesmente tiveram as cotas dos seus partidos preenchidas, mas elas não tiveram uma igualdade de privilégios que os homens tiveram nas campanhas. Então, elas chegaram lá com muito trabalho, muita raça, né? Todas nós chegamos com muito trabalho, muita raça. E eu tenho acompanhado o trabalho das mulheres, nós estamos em 10% no Senado, 9% nas câmaras municipais, estaduais e federais. E nós temos visto que as mulheres, elas não chegaram lá, simplesmente pensaram, chegamos, ocupamos o nosso espaço, temos uma cadeira, estamos sentados.
Eu costumo dizer sempre para a minha assessoria que eu não estou, como os angolanos usam, a brincar de deputado. Né? Eu cheguei onde cheguei com a expressão de votos, porque a população que votou em mim acredita que eu cheguei e que me colocou, na verdade, me colocaram lá querendo que haja mudanças, que haja avanços. Nenhum avanço, nenhuma mudança se dá da noite para o dia, muito menos em 4 anos. Mas é preciso sinalizar que não está a brincar. É preciso dar indícios de que está ali trabalhando sério para isso. E nós temos visto que as mulheres que chegaram ao poder nessas casas, elas têm mostrado ações não só individuais, como ações de bancada. Eu posso citar aqui como exemplo a nossa. Aqui nós temos a bancada feminina, que são compostas por 9 mulheres apenas, mas que temos chamado a atenção e feito barulho. Não só simplesmente para chamar a mídia, mas para mostrar ação. Por exemplo, amanhã nós teremos uma ação mobilizadora, movida pela bancada feminina, contra a Zika vírus, que é uma doença que está aí assolando praticamente o mundo todo. E as mulheres grávidas são as principais vítimas, as mais prejudicadas. Principalmente então nós estamos o bebê. exatamente. Então nós estamos fazendo essa mobilização contra a Zika, show Zika, na Assembleia Legislativa às 10 da manhã. Convidamos todas as mulheres, uma mobilização mesmo. Uma ação movida junto com a Secretaria da Saúde, melhor dizendo, e uma ação da bancada feminina. Já fizemos outra mobilização, que foi no dia... no ano passado, no Dia da Mulher, nós fizemos no Outubro Rosa. Nós fizemos uma mobilização muito forte também, movida pela bancada feminina. Então, nós temos a nossa ação parlamentar individual e temos nos unido pelas questões direcionadas à mulher. E nós temos visto isso também nas câmaras federais. Quando tivemos o movimento ano passado, Mais Mulheres na Política, movidos pela bancada feminina daquela casa, o Senado se mobilizando também, movido pela bancada feminina. Ou seja, as mulheres que chegaram, elas chegaram dizendo, talvez nós não consigamos em 4 anos fazer o que nós desejamos fazer, mas nós chegamos com vontade de fazer e queremos de fato fazer, né? Porque nós fomos colocadas lá para isso. E ainda estamos em 60ª colocação no mundo de participação feminina na política. Ou seja, muito atrás dos países islâmicos. Certo. Então, nós temos... isso mostra que as que estão conseguindo chegar, estão chegando, né? Porque ainda estamos muito atrás do que pode ser considerado realidade. Ainda falando sobre lei que rege a mulher, eu quero saber quais são as normativas da lei que amparam a mulher estrangeira dentro da Constituição brasileira. Eu não tenho muito conhecimento profundo desse amparo das mulheres, é algo que eu tenho me debruçado, por ser de âmbito federal, a gente, né? Mas através dos consulados, a gente na opinião da tia Jussi, na minha opinião, ainda precisa de implementações. Na minha opinião, ainda, podemos dizer, superficial, ainda precisa de implementações, implementações mais firmes, mais marcantes nessa questão. Nós precisamos avançar e avançar muito nessa questão, né? Essa é a minha ótica, uma pequena ótica por ser um âmbito federal, mas que também me interessa, porque diz respeito à mulher. Isso aí. Minha querida Marisa Fortuna, que é angolana, dia 2 de março foi o Dia Nacional da Mulher em Angola. Acha que nós angolanos, que a Ju é brasileira, nós angolanos somos de uma tradição muito conservadora. O africano é de uma tradição muito conservadora. E por conta disso, a evolução do espaço da mulher na sociedade é mais retardado com relação ao Brasil. Uma vez que vivemos aqui já há algum tempinho e temos conhecimento, abordamos às vezes algumas situações que lá para nós seria um bicho de 7 cabeças que não pode. Acha que levaria
minimamente quanto tempo para que a nossa sociedade principal, a nossa sociedade ampla, desse mais espaço à mulher, ou acha que devido às nossas tradições conservadoras africanas, o nosso avanço vai ser mais retardado durante muito tempo? Eu acho que tudo depende da cultura, tudo depende da tradição. Falaste muito bem, Angola é um país de cultura ou tradições ainda muito fortes, Certo. ainda muito implementadoras, que o pai não admite certas coisas. Nós aqui no Brasil vimos muitas coisas, sem querer citar, né, que em Angola não seria admissível. Numa família, Normal seria Não que impossível. sejam coisas erradas. Isso, mas para Mas nossa São avanços, tradição, né? por São conta- avanços Tudo aqui, começa mas pela lá tradição. ainda isso choca. choca muito. Eu acho que até vamos fazer algumas coisas que os brasileiros fazem, mas ainda vai demorar muito tempo. Então, é da opinião que o passo para as mulheres na sociedade angolana ainda é mesmo de camalhão e vai continuar sendo de camalhão durante muito tempo, de acordo com a nossa cultura, ou com as nossas tradições. De acordo com as nossas tradições, sim, ainda vai continuar sendo de camalhão. Vai continuar assim. Só respondendo ao meu colega Cadu, eu acho que não, assim, quanto ao espaço na área política, nós estamos muito bem encaminhadas, Com certeza. mas quando vira para a área social, quando eu digo social e doméstica, eu acho que aí dificilmente possa mudar. E se mudar, como ela já disse, vai ser algumas coisas, porque a nossa tradição não permite. Visto que essa é uma mesa redonda, então agora já virou um debate aberto. A questão é a seguinte. Acho que a nossa sociedade homem- não permite. Um homem falando do meu ponto de Certas- vista. Isso. Eu sou da opinião que certas mudanças elas são necessárias, indiferente da Certo. tradição, Da indiferente tradição. da Isso cultura aí. que rege. Então, o nosso país, Angola, principalmente para as mulheres, é demasiado, é muito Distrito fechado. opressor, é Opressora, complicado. isso, é Então, muito algumas machista. Pois, então algumas coisas que nós já vimos, temos a possibilidade de estar conectados com o mundo por intermédio da internet e nós que Isso saímos aí. do país para conhecer novas culturas, aprendemos que algumas coisas que lá para nós são restritas, Que é super devia normal. ser o normal não Sim. ser restrito. Então, a opinião, eu passei a palavra para Marisa Fortuna, mas também a ti, como és mulher, minha cara colega. Então, é nesse sentido que eu questionei, não acha que, de acordo com essas restrições culturais, o espaço da Passos. mulher na sociedade vai ser retardado de forma negativa? Eu não sei, desculpa, mas eu ainda acredito, né, meu colega, que certas coisas eu acho que fazem parte de lá e não devemos mudar. Eu ainda acredito. Nós estamos habituados, o Brasil, por ser um país muito avançado, porque nós estudamos fora, então já temos uma outra visão, uma visão mais ampla, uma outra visão do mundo, uma segunda opinião. Estou dando exemplo, tem certas... Nós quando vamos de férias Isso e aí. fazemos algumas coisas que lá não é possível. Os ou não é pais permitido. acham uma aberração. Com certeza. Trazendo aqui, entrando no debate de vocês, existiam algumas coisas que estavam na nossa cultura também, porque uma boa parte da nossa cultura é angolana. No Certo, Brasil, certo. sem sombra de dúvida. Eu sou baiana de origem. Na Bahia, Angola é mais firme ainda, mais bem afirmada ainda. Então, algumas coisas vinha muito dessa tradição angolana, aquela tradição muito machista, que foi o que eu enfrentei na minha família. Nós éramos criadas para ser donas de casa. Tradicionalmente, minha família, as mulheres eram criadas para casar, ter filhos e ser donas de casa. Sim, sim. Eu fui a primeira a sair, estudar, fazer reivindicar. faculdade. Sim, Minha sim. mãe costuma dizer que eu vim para desafiá-los. Não, eu não vim para desafiá-los, eu vim para mostrar um outro Horizonte, olhar, isso né? aí. Um outro horizonte. Então, a cultura, existe algumas questões culturais, que são da cultura, que pode ser alinhado aos avanços, sim, eu acredito nisso. Pode-se não romper as culturas, os laços culturais, mas que pode haver pequenos avanços que são necessários.
Sim, né? Na sim. sua maioria, alguns pequenos avanços sempre necessário. são ajustes que vêm sendo feitos na cultura até para que haja na história deste país um avanço cultural também. Né, que o Certo. avanço cultural também faz parte da história. Faz A permanência da cultura, das raízes históricas, eu sou muito. Eu valorizo muito essa questão da raiz. As raízes históricas e culturais, elas não podem simplesmente sumir e acabar, mas a cultura também pode ser mesclada com os avanços, a mudança Certo. da própria sociedade, a abertura desse leque Certo. para as relações exteriores de um país com outro, vai Claro. trazendo Novas mudanças. exatamente o enriquecimento, até mesmo para comportar essa população que começa a se apaixonar pelo país também. Isso. E que precisa se sentir um pouco confortável dentro daquela estrutura social, né? Então, não romper os laços culturais, não romper essa questão histórica e cultural, mas é preciso fazer algumas adequações para não ficar isolado. Tá bem. Vou deixar o meu colega Cadu, tem mais alguma pergunta para as Realmente, nossas duas convidadas? eu sou filho da minha mãe há 25 anos. Então, se eu tiver que fazer todas as perguntas relacionadas à mulher, acho que o programa vai passar Aproveita. e nem vai terminar. Mas, virando um bocadinho mais para o nosso tema, né, que é a Sim. mulher na política, Certo. a tia Ju, o aumento que tem, esse aumento considerável nos votos por parte da nação, seria a confirmação da conquista de espaço ou de possivelmente a conquista de mais espaço num futuro próximo? Sim, e eu penso que a questão desse aumento de mulheres votando, mulheres participando, que ainda é muito pouco, é também uma abertura de pensamento, de mente, um olhar diferenciado. As mulheres estão começando a entender melhor o seu papel na sociedade. Elas estão conseguindo entender melhor esse papel na sociedade. Volto a dizer, eu não concordo com essa questão da mulher tomar o lugar dos homens. Não é isso, de forma alguma. Nós falamos aqui nos bastidores, o extremismo, eu sou totalmente contra. Todo extremismo leva a danos e danos sociais, né? Já está mais do que provado isso. Então, nada que é o extremo não traz o equilíbrio, né? É preciso se pensar. E a mulher está começando a pensar e ver que ela pode contribuir mais com a sua sociedade. Ela está entendendo melhor o seu papel e o seu espaço na sociedade, sem abrir o espaço e sem abrir o direito de ser mãe, de ser mulher, sabe? De gostar mesmo de maquiagem, de gostar mesmo de salto alto. A gente vê alguns espaços, as escadas não são adaptadas para os saltos muito altos, como a Assembleia Legislativa, as escadas são muito íngremes, mas eu subi dessa escada de salto alto, estou provando que eu posso andar naquele espaço de salto alto. Então a mulher, esse avanço, eu acho que vem também da questão intelectual, da visão de mundo volto a dizer, a mulher está entendendo melhor o seu papel e o seu valor dentro da sociedade. Marisa Fortuna, tu não achas que, de acordo com as restrições que nós temos, eu vou tocar na mesma tecla melhor, a restrição que nós temos cultural é um dos motivos que impede a inserção de mais mulheres na política? Mais diretamente perguntando, por conta dessa restrição de cultura, não acha que por causa disso as mulheres determinam aquele espaço como para homens, de acordo com a nossa cultura, e vão se inserir menos na política? Tudo, como já tocaste na tecla mesmo, né? Tudo tem a ver com a cultura. A nossa cultura angolana é predominantemente machista. E os homens nunca olham a mulher, né, como, não, ela vai ser minha chefe, ela vai exercer tal cargo e vai ser superior ao meu. Ainda tem aquele tabu de que se ela ganhar mais do que eu, vou ser escravo da mulher. E nós não podemos nos deixar... acho que nós não podemos nos deixar intimidar por esse caso. Eu digo que mudanças, por muitas vezes, é necessário. Decorrendo da cultura, do local, do país, do mundo em que nós vivemos, mas mudanças é necessário. Em Angola,
tem tido essa mudança assim, mas a passos de camalhão. A passos de camalhão. Então, tia Ju, os direitos iguais, então. Os direitos iguais, eles são como? Eles são direitos iguais firmados dentro de casa, são direitos iguais politicamente dizendo. Olha, eu diria que não, a palavra certa não seria direitos iguais. Não, porque disse que o salário do homem é sagrado para a família. Eles são direitos iguais, eu acredito que Hoje até na sociedade, a mulher tem, por esse avanço dela sair para o mercado de trabalho, a mulher tem contribuído muito com o pagamento de contas e de gastos dentro da própria família. Certo. É tudo muito no acordo. A família é um núcleo que nos mostra, é o principal sinalizador de um núcleo que nos mostra o viver na sociedade. O respeito mútuo, a participação efetiva de ambos, o casal, os filhos, dentro da família, vai refletir isso na sociedade. Então, já começa por aí. O principal núcleo, o melhor núcleo para a gente pensar politicamente e socialmente, se chama família. Eu sempre vejo isso. Então, quando há dentro da família, marido, mulher, um diálogo, uma conversa, o respeito mútuo, tudo parte do respeito, né? O respeito mútuo. O fato da mulher talvez ganhar mais, mas ela entender que o seu marido é o seu principal parceiro, companheiro, aliado, não lhe dá o direito de menosprezá-lo, né? Muito pelo contrário, a participação, isso até incentiva ele também a querer se autoafirmar cada vez mais. Então, o respeito e a conversa, o diálogo, é assim que a gente tem que viver em sociedade. Respeitar, o meu direito termina quando começa o dela. Na família, no casamento, em tudo é assim. E assim né? é a vida. Assim, na verdade é a vida. Por isso que eu pego sempre o núcleo familiar como um exemplo de vida em sociedade. Se dentro de uma família, sabe, não há respeito, não há... A figura do pai, a nossa sociedade, ela é patriarcalista, é difícil por causa do aparelho de falar, mas a figura do pai como aquele que protege, que cuida, que mantém, ela sempre vai existir. Eterna. Mas aí vem a mulher, as filhas, contribuindo para isso. Né? Dando suporte a esse homem, dando suporte a esse filho, esse irmão, esse pai. Então, volto a dizer, os direitos iguais no espírito do rigor, não é bom. Na minha concepção. É uma questão de interpretação. Sim. Minha colega, eu vou passar a palavra porque eu estou a me intrometendo mais. O mês é todo seu, o mês é todo vosso. Muito obrigado, Cadu Alves. Eu te agradeço. Então, nós chegamos ao fim de mais uma mesa redonda. Eu vou pedir às minhas convidadas, começando pela nossa deputada estadual, Tia Ju, que deixe uma mensagem, como amanhã será o Dia Internacional para todas as mulheres. Bom, mais uma vez, um prazer estar aqui novamente, né, participando. Agradecer o convite, né? E dizer para a mulher, para você que é mulher que está nos assistindo, seja brasileira, seja angolana, eu preciso conhecer Angola, preciso entender. E contribuir com as parlamentares de lá, nessa questão, valorizando a cultura do país, mas contribuindo em alguns avanços. Dizer para a mulher que ela precisa continuar avançando, né? Quando as mulheres que nos deram esse dia já pagaram o seu preço, já deram a sua contribuição, marcaram o seu tempo, marcaram a sua época. Cada mulher deve marcar o seu tempo, a sua época e dar a sua contribuição. O mais importante é entender que a mulher vem com a luta pela garantia dos seus direitos e os seus direitos garantir um convívio mais harmonioso na sociedade. Esse é o recado que eu deixo para você, mulher, e parabéns. Muito obrigado. Nós agradecemos mais uma vez a participação da Tia Ju numa das nossas mesas redondas. Esperamos que esteja em outras. Vamos falar também, desculpa lá cortar, mas esperamos que a Tia Ju esteja presente também no Dia Internacional do Homem. Eu estou presente também os homens são presença marcante na minha família e grandes incentivadores. Eu jamais excluirei. Tem um grande incentivador que eu não posso deixar de registrar, depois do meu pai, do meu irmão mais velho, é o meu querido marido. É um grande incentivador e estimulador para que eu estivesse aqui hoje.
Eu vou passar já a mensagem para a nossa colega Marisa Fortunato, que eu digo colega porque eu também sou estudante, ela que é estudante de Relações Internacionais. Marisa, muito obrigada, esperamos ter-te mais vezes aqui e faço já o convite, amanhã temos uma atividade cá no consulado que vai ser, que vamos festejar esse Dia Internacional da Mulher. Por favor, deixe uma mensagem. Para dizer que estou agradecida pelo convite, obrigada a todos e dizer que nós mulheres, tudo começa na nossa mente. Certo. Se você pensar que a tua vida só vai ser daqui, um exemplo nós, né? Certo. Até o Brasil, a tua vida só vai ser mesmo essa, Angola, Brasil, Angola, Brasil. Mas se você tem em mente que eu posso atingir mais patamares, eu posso atingir mais coisas ou lugares maiores e melhores, aí você vai conseguir. E dizer que nós, ou as mulheres que ocupam grandes cargos, como a deputada, né, a tia Ju, dizer que não é uma dádiva, mas sim é um mérito, porque cada mulher conquista o espaço que quer chegar. É isso. Muito obrigado. Agradeço ao meu colega Cadu Alves, que me fez acompanhar desta mesa. Eu que agradeço. E ficamos por aqui. Até a próxima.